Irmãos queridos, uma boa noite para todos. Mil perdões por não ter comparecido nas últimas segundas-feiras. Eu estava viajando, com um monte de compromisso de pregação, lançamento do livro, e pela graça divina hoje estou de volta, me dedicando àquela parte do ministério que me dá mais alegria, mais prazer, que é expor as Sagradas Escrituras. E eu vou pedir que vocês abram a Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, para darmos sequência à análise desse capítulo. Nós paramos no versículo, se não me falha a memória, 18. Então, nós vamos fazer uma breve recapitulação desses versos e hoje, pela graça divina, tentar terminar o capítulo 2. Todo mundo aí? Está com a Bíblia aberta? Ok? Todos aí com a Bíblia aberta? Então, vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, muito importante observar aqui que a meta do apóstolo Paulo, nessa passagem, é a de ajudar, estou no verso 11, estou fazendo uma breve recapitulação, tá bom, do que nós vimos na última exposição dessa epístola. Então, o apóstolo Paulo tenciona, nessa passagem, refrescar a memória dos cristãos de Éfeso, procurando trazer à mente da igreja tudo aquilo que Deus havia feito pelos membros da igreja de Éfeso e qual era a sua atual condição, seu atual status diante de Deus. E isso, obviamente, segue um motivo eminentemente pastoral. A meta do apóstolo Paulo era fortalecer o coração da igreja, era trazer alegria àquela congregação cristã do primeiro século. E não há mínima dúvida de que o fundamento da alegria cristã, entre outras coisas, é a lembrança dos feitos de Deus pela vida do seu povo, que traz a nossa relação com Deus aquele elemento de gratidão. E gratidão que invariavelmente vem acompanhada dessa alegria no Espírito Santo, que é a nossa força. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, eles haviam nascido numa sociedade pagã, eram pagãos, eram gentios. Os gentios são todos os não-judeus, todos os que não têm o DNA de Abraão. Então, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Portanto, ele está falando de pessoas que eram objeto do mais profundo preconceito judaico. Então, um judeu olhava para um pagão e dizia, ali vai um incircunciso, ali vai alguém que não faz parte do povo eleito de Deus, que não está em comunhão com o Criador, que não tem acesso às promessas que tem como fundamento a aliança de Deus com Israel. Verso 12. Tudo isso nós já vimos, só estou fazendo aqui uma breve recapitulação. Naquele tempo, que tempo? Antes do encontro daquelas pessoas com Cristo. Naquele tempo, aí ele começa a descrever a condição espiritual daqueles que não tiveram encontro com Cristo. Ele está falando sobre os efésios, mas, ao mesmo tempo, descreve a condição espiritual de quem não teve o encontro com Cristo, ainda que esta pessoa seja a referência do compromisso com a justiça social, ainda que seja uma pessoa de família ajustada, que preste grande contribuição para a vida em sociedade, mas se ela não tem Jesus, se ela não se reconciliou com o Criador através da obra sacrificial de Cristo, essa é a descrição de sua vida. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Vocês imaginem uma pessoa viver sem Cristo.
Vocês imaginem uma pessoa sem a luz de Cristo. Eu não saberia o que fazer da minha própria vida hoje. Não dá. Eu creio que cada um pode aplicar isso a uma fase da sua vida, seja qual for. Mas falando do ponto de vista de um homem que chegou à meia-idade, não há a mínima possibilidade de lidar com os conflitos dessa fase da vida sem Jesus Cristo. Especialmente a percepção do processo inexorável de envelhecimento, da morte e das perdas pelas quais você vai passando na vida. Mas o pior de estar sem Cristo é estar sem salvação. É não ter acesso a Deus, é não ter a luz do Evangelho, é não desfrutar do perdão divino, estáveis sem Cristo. Esse é o teste para você saber se você é cristão. Você ama Jesus Cristo? Você tem Jesus Cristo como fundamento maior da sua alegria, fundamento único da sua paz. E o apóstolo Paulo então vira-se para os Efésios e diz: naquele tempo vocês não tinham Cristo. Hoje eu recebi um convite de dar uma entrevista para uma TV de São Paulo. No caminho para Niterói, após a entrevista, em que estava falando muito sobre direitos humanos e com foco na chacina de Osasco, eu vim pensando nas referências que eu tenho na vida para fazer as coisas que eu tenho feito. E me ocorreu o seguinte pensamento: qual é a minha grande referência? Hoje, nesse momento da minha vida, para quem eu posso olhar e dizer: olha, aí está a minha referência maior de compromisso com o Evangelho integral, com a missão da igreja no seu sentido mais amplo. E tudo que eu posso lhes dizer é que quando eu estava chegando ali perto da Praça 15 para pegar a barca de Charitas, mais precisamente em frente à Lerge, me veio a certeza de que não tenho fonte de inspiração maior na vida do que Jesus Cristo. Especialmente pelo fato de encontrar nele a simetria que eu sinto falta na vida de muitos ministros de Deus. Em Jesus Cristo eu vejo tudo. Em Jesus Cristo eu vejo o fascínio pelo Pai, o prazer de passar longas horas, madrugadas inteiras na presença de Deus, 40 dias de jejum. Ao mesmo tempo eu vejo no vale, ao mesmo tempo eu vejo curando os enfermos, expulsando demônios, pregando o Evangelho para uma única pessoa e alimentando os famintos. E eu vejo tratando as pessoas com ternura, e de repente percebo que tem um Salvador que é capaz de entrar no templo e derrubar a mesa dos cambistas. É essa falta de simetria que hoje eu diria, se vocês me permitem falar, minha grande crise com o protestantismo brasileiro. Porque eu olho para uma chacina, por exemplo, como a de Osasco, aconteceu no centro econômico da América Latina, num lugar povoado de igreja, nas quais nós encontramos muita gente boa, mas calada. Como pode uma coisa dessas, me perdoem, gente? Ontem eu me deixei o meu sermão lá na Barra se contaminar por completo por conta desse momento que nós estamos vivendo no nosso país. E especialmente por conta desse episódio. Como pode uma coisa dessa acontecer? E não é como a guerrilha do Araguaia. Houve imagem das execuções, fotos das pessoas com rodo, secando o chão do sangue da vítima. Os parentes diante dos caixões dos seus entes queridos mortos. Um dos principais programas de televisão do país, da emissora com maior alcance, põe como tema central da sua reportagem a chacina de Osasco. Ninguém protesta.
Ninguém, seja os defensores da direita, do ponto de vista neoliberal, seja os de esquerda, ninguém, nenhum movimento social, a presidente da República não fala nada, o governador não vai ao enterro. A única instituição que se manifestou publicamente foi a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é ligada à Organização dos Estados Americanos. Como pode isso acontecer, gente? Isso pararia Londres, Amsterdã, Chicago, qualquer cidade de país desenvolvido. Aqueles homens entraram numa região considerada lugar onde moram homens e mulheres matáveis, porque são pobres, moradores de periferia, e executaram 19. E São Paulo não parou. Então, essa é a dificuldade hoje de você encontrar pessoas, líderes nos quais se inspirar, essa falta de simetria. O que custa a pessoa se posicionar, pelo menos escreva um artigo a respeito. Eu não estou pedindo para ir para a rua, embora isso seja o ideal, numa democracia, é o meio mais eficaz. Gente, eu não vou prosseguir nisso não, vou parar por aqui, senão eu não vou pregar a palavra de Deus. Então, o que eu quero ressaltar é o seguinte: em Jesus Cristo você vê a simetria. Em Jesus Cristo você vê beleza, não é um monstro. Você não vê deformidade. Sabe, você vê amor pelo Pai, amor pelo homem, o amor pelo homem em todas as suas mais diferentes expressões. Estáveis sem Cristo. Em seguida, separados da comunidade de Israel. Vocês não faziam parte do povo de Deus. Vou prosseguir porque sobre isso eu já falei. Estranhos às alianças das promessas. Vocês eram estrangeiros, não tinham direito às bênçãos que Deus, em razão do compromisso com seus pactos, tem a obrigação, você veja só, a obrigação que tem como fundamento o seu caráter. Quando eu digo obrigação, estou falando da consistência interna do ser divino, do compromisso que ele tem com a sua santidade. Isso que eu estou querendo enfatizar. Quer dizer, o Deus que tem a obrigação de nos abençoar com base naquilo que Ele prometeu. Então, quem não tem Jesus é estranho às alianças da promessa. Não tem para o que apontar, não tem um fundamento para a sua oração. Não tem o que, em santo temor, atitude de fé, humildade e coração quebrantado, não tem o que reivindicar. E ele diz, não tendo esperança. Meu Deus. Sem esperança. Esperança. Imagine, viver sem esperança. Outro dia, eu estava em algum lugar, uma pessoa me dizendo, porque então eu perdi meu pai. E como é que foi a morte do seu pai? Meu pai infartou, foi um infarto súbito. Meu pai tinha 53 anos, aí eu parei. Meu Deus, pessoas com 53 anos infartam. A minha idade. Imagine então você viver sem a esperança. Sabe o que isso significa? Que você vive com a certeza de que dentro de mais alguns dias, meses ou anos, poucos que restam a você e a mim, você vai ter que se separar de tudo que ama. Eu me lembro do último beijo que eu dei no meu pai. Ele entrando no asilo, eu beijei sua cabeça. Nunca mais o vi. E um dia os meus filhos vão viver sem mim, se a ordem natural das coisas seguir o seu curso. Os pais vão na frente dos filhos. Quando o texto diz sem esperança, está falando da loucura de você viver sem Cristo, de você não ter razão para a paz, de você não ter o que conversar consigo mesmo. É por isso que nós abominamos a solidão, por isso que fugimos da solitude, por isso que nós temos que frequentar teatro, cinema, por isso que quando chega o final de semana nós temos que sair de casa para os restaurantes.
Porque nós não conseguimos ficar dentro do nosso quarto. Tenho para mim que uma das mais contundentes evidências de que uma pessoa nasceu de novo é a sua capacidade de ficar dentro do seu quarto. Não precisar sair de casa. É como diz Blaise Pascal. Quando o homem quer caçar, ele não quer a presa, ele quer caçar. Tudo que ele deseja é alguma atividade que o impeça de ouvir a si mesmo. E por quê? Porque ele não tem esperança. O avivamento só virá sobre a igreja quando nós compreendermos a riqueza que temos em Cristo e a situação desesperadora do homem que não tem essa esperança. E o apóstolo Paulo diz, vocês não tinham esperança. E sem Deus no mundo, certamente tinham o Deus sustentador e mantenedor da vida, o Deus da providência, mas não tinham uma experiência subjetiva de Deus. Não tinham comunhão com Deus. Comiam a comida e não sentiam o sabor, porque Deus não era real para eles. Sem Deus no mundo. Você consegue agora elevar a Deus uma oração de ações de graças por esta bendita salvação que o livrou desse duplo inferno, o inferno existencial e o inferno literal. E o apóstolo Paulo prossegue dizendo, mas agora, ontem eu recebi uma das piores repreensões que eu recebi na minha vida. Na verdade, a minha igreja, nesse ponto, mantém uma relação comigo muito saudável. Eu tenho pedido sempre para eles, em nome de Jesus, vigiem a mim. Eu posso enlouquecer. Se eu arrumar uma amante, no minuto seguinte eu vou mudar de teologia. Procurem ver se eu estou apegado ao texto quando eu prego, se eu estou pregando a palavra de Deus, e não apenas isso, se eu estou pregando todo o conselho de Deus, se eu estou evitando pregar aquilo que me condena. Então, ontem eu recebi 2 repreensões, mas que eu falei, amei, de pessoas que me amam e que me parece que me respeitam. Uma percebeu, na minha pregação, que eu me desviei do texto ao falar sobre os problemas políticos e econômicos do Brasil. O meu texto não dava margem para eu chegar nesse tipo de assunto. Eu forcei a passagem, eu deixei que minha pregação fosse contaminada pelo contexto. Uma pessoa mandou pelo WhatsApp uma mensagem para mim. Ela chegou ao ponto de dizer, e eu falei, essa é a igreja que eu quero pastorear. Sabe o que ela disse? O senhor fugiu do texto e me impediu de manter a minha atenção nele. E eu falei, você está certa. Depois uma outra, ao término do primeiro culto, do culto das 9 horas, nunca aconteceu isso comigo. Ela virou-se para mim e disse o seguinte, olha, eu vou ficar para o segundo culto se o Senhor prometer que vai pregar sobre o versículo 13. O que o senhor não fez no culto das 9. O senhor falou sobre o 14, mas o senhor não falou sobre o 13. Nunca aconteceu isso no meu ministério. Eu pulei o verso 13. Aí eu tentei contraditá-lo, falei, não, minha irmã, pastor, o senhor não pregou sobre o verso 13. E se o senhor me disser que o senhor vai pregar sobre o verso 13, eu fico para o culto das 11. Aí eu fui puxando da memória, eu não preguei sobre o verso 13. E aqui está o verso 13. E vocês vão entender por que ela disse que ficaria para o culto das 11 se eu pregasse sobre o verso 13. Mas agora, talvez ela tenha pensado em ficar para o segundo culto só por causa dessa conjunção adversativa. Mas agora, no verso 12 ele descreve o que éramos. No verso 13, ele descreve aquilo que nós viemos a ser, em que pela graça de Deus nos tornamos. Mas agora, é essencial
para que você mantenha a sua alegria em Cristo, a compreensão de quem você é aos olhos de Deus. Tomar consciência do que Ele fez e do status que você hoje goza no universo. Mas agora que a graça de Deus penetrou em seus corações, que vocês foram regenerados pelo Espírito Santo, selados para o dia da promessa, mas agora, em Cristo Jesus, tudo é através de Cristo. Então, tomemos muito cuidado, gente, com essa ideia de que pelo fato da pessoa ser um bom marido, uma boa esposa, um bom cidadão, um profissional honesto, que essa pessoa tem o seu acesso garantido a Deus. A Bíblia não dá a mínima esperança de uma pessoa ter acesso ao Pai sem passar por esta porta que se chama Jesus Cristo. É tudo através de Cristo. Não é tudo através do amor de Deus, é tudo através de Cristo. Não adianta nós falarmos que Deus é amor e tem então a garantia que você poderá ter acesso a Deus, porque Deus é um Deus de amor. A Bíblia não nos autoriza a falar nesses termos. Deus é amor, certamente é amor. E no seu amor, Ele providenciou um único caminho para que o homem tenha comunhão com o Pai. Vocês podem, assumo um compromisso com vocês. Eu posso perder todo o meu acesso aos meios de comunicação, ser ignorado por esse país, mas jamais vocês vão me ver envolvidos com o ecumenismo. Nunca. Nunca. Vocês vão me ver sempre lutando pelo direito de livre expressão, de liberdade religiosa, de consciência, mas não me peçam para falar sobre um Deus que pode ser encontrado pelo homem fora de uma relação viva com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou ser bem politicamente correto. Procurar encontrar Deus em Jesus Cristo é se abrir para um encontro com o diabo. Porque você sempre terá que lidar com Deus criado à sua imagem e semelhança. Quando o assunto é lidar com o sagrado, elaborar uma teologia, a humanidade sempre foi um fracasso. Nós precisamos de luz. Nós precisamos dos óculos do Evangelho, a fim de que podemos saber quem é esse que nos criou. Então aqui, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, vós quem? Os gentios. Quer dizer, vocês que estavam longe da comunhão com Deus, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aproximados do quê? Na verdade, a pergunta é: aproximados de quem? Foi através do sangue de Cristo que eles se aproximaram de Deus. Agora, notem bem, não é que eles se aproximaram por causa do exemplo de Cristo. Eles não se aproximaram por causa do ensinamento de Cristo. Eles se aproximaram por causa do sangue de Cristo. Não é, veja só, não é o sermão da montanha por si só que nos aproxima de Cristo. Não são as injunções, o sistema de valores morais do Novo Testamento que nos aproxima de Cristo, de Deus. Quem nos aproxima de Deus, ou o que nos aproxima de Deus, é o sangue de Cristo. Por que o sangue de Cristo? Porque não há a mínima possibilidade de pessoas com a nossa natureza terem comunhão com o ser santo. Nós precisamos ser purificados, nossa culpa precisa ser expiada. Agora, notem bem, é o sangue de Cristo. Não é você subindo favela, para sem o sangue de Cristo, terem um encontro com Deus com o pobre. Quando eu falo encontrar Deus no pobre, entendam, jamais prescindo
da obra vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é também você se tornar um místico, esvaziar a si mesmo e ficar numa atitude meditativa, ou então, alguns propõem isso, tentar não pensar em nada. E ter um encontro místico com Deus. A Bíblia não dá a mínima esperança. Primeira coisa que você precisa para se aproximar de Deus é do sangue de Jesus Cristo. Você precisa reconhecer que é pecador. Não há mínima possibilidade de alguém que não experimentou convicção de pecado ter comunhão com Deus. Primeiro venha a convicção de pecado, o desespero de alma. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E por isso, em conexão a isso, o verso seguinte declara, e bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então vem a convicção de pecado que o torna humilde, que o faz se sentir pobre, miserável, que o faz admitir sua bancarrota moral, e isso o leva às lágrimas. E aí você corre para Jesus Cristo, a fim de se apropriar dos benefícios do sangue de Cristo. Então, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Filho de Deus, e por isso nós temos que resistir à voz do maligno, quando ele nos faz, durante anos a fio, manter vivo na nossa memória o pecado que praticamos. Eu me lembro de uma vez que peguei no gabinete pastoral, no início do meu ministério da Barra da Tijuca, caso de uma mãe e uma filha, que me procuraram por conta de um problema que estava sendo vivido pela mãe. E a filha, então, no seu amor pela sua mãe querida, resolveu abrir o coração comigo. Olha, mamãe, todas as noites, num determinado horário, ela entra no banho e passa horas debaixo do chuveiro. E depois que ela sai no banheiro, ninguém pode encostar nela e ela não pode encostar em nada. Ao que ela tomou a palavra e disse, realmente, eu gastava quase que um sabonete, se esfregando. Depois que saía do banho, era só à noite isso. Durante o dia ela conseguia interagir, mas à noite tinha que se submeter a esse ritual de purificação. Que eu virei para ela e falei, há quantos anos a senhora pratica esse ritual de purificação? Ao que ela virou-se para mim e disse, 20. E a senhora consegue estabelecer uma conexão, uma conexão entre esse ritual e alguma coisa que a senhora fez que lhe trouxe muita vergonha? Ao que ela virou-se para mim e disse, o meu marido era das Forças Armadas e teve que morar em Brasília. Durante aquele período eu arrumei um emprego. E no meu local de trabalho um homem se aproximou de mim e tentou me seduzir. Eu resisti à sedução, mas eu senti um forte desejo por ele. E desde então, eu me ensabou todas as noites. 20 anos. Quando a gente lê sangue de Cristo, nós temos que nos lembrar do fato de que nos submetermos a esses boicotes à vida, a esses rituais de purificação que podem assumir diferentes feições, é não valorizar o sacrifício do Filho de Deus. Pelo fato de ser o sangue de Cristo, o seu valor é infinito, suficiente para cobrir todas as nossas transgressões. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz. Em Jesus Cristo nós temos paz. Paz com Deus e a paz subjetiva. Nos reconciliamos com Deus, acaba o conflito entre nós e o Criador, e nós passamos a desfrutar da sua paz. Como que isso acontece? Eu tenho encontro com Ele, tomo consciência
de que sou seu filho, que Ele é meu Pai. Problemas me afligem. Aquilo que tenciona me levar a perder o sono toma o lugar da minha alma. E aí sou levado pelo Espírito Santo a me lembrar desse meio de graça bendito chamado oração. E do amor de Deus por mim. E eu procuro com que traz peso à minha alma. E entrego e deposito nas suas mãos. No seu amor descanso, e aí se estabelece na minha vida a paz que excede todo entendimento. Qual é o fundamento da paz que excede todo entendimento? A aliança que Deus tem comigo, e sua promessa, que revela a mim um amor meticuloso, ao ponto dele ter os fios de cabelo da minha cabeça, todos contados. Paz. Porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos quem? Judeus e gentios. Fez um. Estão lembrados da aplicação prática que eu fiz naquela segunda-feira? Da heresia, que é botar uma bandeira de Israel num templo cristão? Você não pode, em hipótese alguma, passar a mensagem que Deus tem dois povos. Deus tem um único povo, que é a comunidade de judeus e gentios, que entregaram a vida numa atitude de arrependimento e fé ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, havia uma parede de separação. O gentio olhava para o judeu e experimentava uma grande inimizade. Ele dizia o seguinte: eles não têm Sócrates, Platão e Aristóteles na sua história. Eles não sabem nada sobre raciocínio lógico. Eles não sabem nada de lidar com os fenômenos da natureza sem atribuir a eles a ação dos deuses. Eles não sabem o que é fazer ciência, o que é raciocínio lógico. Não tem nenhum conceito de democracia. Os judeus olhavam para eles e diziam: aquilo sobre o que Sócrates, Platão e Aristóteles pensavam, Abraão, Isaque e Jacó viam. E é verdade. E é verdade. Os escritos de Sócrates, Platão e Aristóteles são realmente maravilhosos. Mas você não encontra na literatura deles nada que possa ser comparado a: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E eles não têm um salmo como esse, porque uma coisa é você pensar sobre Deus, outra coisa é você conhecê-lo mediante a sua revelação pessoal. Então havia um grande preconceito, uma forte inimizade, a parede de separação que estava no meio, a inimizade, é algo que os separava, ambos se sentindo superiores. Esse é o problema da humanidade, aliás, é da nossa natureza a divisão. É uma coisa impressionante, parece que nós não conseguimos firmar a nossa identidade sem termos um inimigo. Nós temos que eleger um inimigo, e alguns estadistas, alguns líderes, alguns dirigentes de movimento social, sabedores desse fato, tratam logo de criar um inimigo, a fim de manter o grupo unido e reforçar um senso mínimo de identidade. Você tem que ter um inimigo. É incrível isso. Por isso que você vê tanta divisão na igreja. Como se já não bastasse a divisão entre católicos e protestantes, essa aí até que a gente entende os motivos pelos quais os protestantes se separaram, mas as divisões entre nós evangélicos, um batiza criança, outro não batiza criança, e nós achamos que isso é motivo suficiente para nós não termos comunhão uns com os outros. Uma igreja só aceita o que vem de uma outra igreja se este, depois de ter sido batizado, for rebatizado. Alguns dizem que o verdadeiro sistema de governo é episcopal, outros afirmam que é o congregacional, e há aqueles que declaram que é o presbiteriano. Uns afirmam que
Depois da conversão, existe a experiência do batismo com o Espírito Santo, seguido da evidência do falar em novas línguas. Outros negam tudo isso. E chega ao ponto de dizer que os dons do Espírito cessaram. E tudo isso passa a ocupar o centro. O que é periférico passa a ser visto como fundamento e divide as pessoas. E por que nós nos comportamos assim? Porque é da nossa natureza, é da natureza humana criar paredes de separação. A começar pelo fato que nós, dentro de nós mesmos, estamos divididos. Há uma briga entre nós. E agora, houve um tempo que as pessoas diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Hoje, no meio cristão brasileiro, uns dizem, eu sou de Aécio. Outros dizem, eu sou de Dilma. Eu sou de direita. Outros dizem, eu sou de esquerda. E os cristãos se digladiando nas redes sociais. Um tendo prazer em pegar as inconsistências do pensamento do outro e tratando de expor os irmãos assim publicamente. Então, havia uma parede de separação que estava no meio, a inimizade. Verso 15, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ou seja, com a vinda de Cristo, alguma coisa não tem mais efeito. Então, você olhe só, você está aqui no Brasil, se você for pego com 200 gramas de maconha, você vai ser preso. Especialmente se você for negro e for pego numa comunidade pobre, num bairro de periferia. Se você mora em Caraí, você vai passar por usuário. Mas se você mora no Morro do Estado, você certamente for negro, você será visto como um traficante. Mas se você vai para o Rio Grande do Sul, atravessa a fronteira e entra no Uruguai, não tem nenhum problema. Você não vai ser preso por isso. Ninguém vai constrangê-lo. Pois bem, com a vinda de Cristo, a igreja cruzou uma fronteira, e isso é uma coisa maravilhosa. O texto diz que ele aboliu na sua carne, é alguma coisa que tem a ver com o seu corpo, com o seu sacrifício, com suas feridas, com o cessamento do seu batimento cardíaco. Ele aboliu na sua carne, ou a cessação do seu batimento cardíaco. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ou seja, parte do Antigo Testamento não tem mais significado algum para você e para mim. É isso que o texto está dizendo. Você encontra no Antigo Testamento as leis cerimoniais, as leis morais e as leis civis. As cerimoniais tinham a ver com culto a Deus antes da vinda do Messias, um Deus que havia prescrito para o seu povo uma forma de ser adorado. Então você tem aquelas festas judaicas, os feriados, a peregrinação a Jerusalém, o sacrifício de animais. Havia as leis civis, porque o Antigo Testamento era a constituição da teocracia de Israel. E as leis morais, que visivelmente foram preservadas por Jesus Cristo e pelos apóstolos no Novo Testamento. As leis civis, portanto, prescreveram. As leis cerimoniais foram banidas. O culto foi simplificado. Tudo foi tornado simples, a relação com Deus descomplicada, a ponto do apóstolo Paulo dizer que naquela época a igreja vivia no jardim de infância. Portanto, toda tentativa de complicar o culto, quanto mais litúrgico, engessado, quanto mais nós precisamos desses elementos externos para vivenciar a fé na sua plenitude, mais nós nos dirigimos para o jardim de infância da igreja, que é o Antigo Testamento. Então, esse negócio, por exemplo, de você pegar um óleo e ungir carro, e ungir escritório, e ungir calça do marido. Gente, mostre-me isso no Novo Testamento. Eu abençoarei, mas desde que você passe óleo na porta do seu escritório. Eu protegerei enquanto dirigir, mas desde que você besunte o vidro do retrovisor do seu carro. Então ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, novas afeições, novos ideais, uma nova forma de ver a Deus, um novo coração, fazendo a paz.
estabelecendo a paz. Então, aqui está o grande fundamento da unidade da igreja. Concordo com Martin Lloyd Jones quando ele diz que a unidade da igreja não é uma coisa que tanto que deve ser buscada, é algo que deve ser admitido. Se nós passamos pela experiência de humilhação dos nossos pecados, nos reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo, somos membros do mesmo corpo, fazemos parte da mesma família. Certamente nós vamos buscar essa unidade, mas pelo fato de sabermos que ela já existe. O grande erro hoje, cometido por muitos evangélicos no nosso país, é a busca pela unidade às expensas do compromisso com a verdade. Então, pessoas querendo uma unidade que não tenha como fundamento a verdade. E isso tem feito com que a igreja passe por sérias crises quanto à sua identidade. Observem como que o texto é claro. A paz, o muro foi destruído pelo sangue de Jesus Cristo. Deus criou um novo homem, uma comunidade, portanto, composta de novas criaturas que foram regeneradas pelo Espírito Santo e batizadas no corpo de Cristo pelo Espírito de Deus. E tudo que nós precisamos é tomar consciência disso. Olha, gente, nesse sentido, as divisões que existem entre os países, o que eu estou querendo dizer com isso? De um cristão, ele demonstrar uma fidelidade maior à sua nação do que a igreja, é uma heresia, uma rematada heresia. Antes de ser brasileiro, eu sou membro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um irmão norte-americano, inglês, moçambicano, ele me é mais próximo do que o brasileiro não cristão com o qual eu tenho mais afinidade. Porque o cristão nasceu de novo, é membro da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu devo amá-lo. E aí está o teste para você saber se nasceu de novo. Você ama esse povo? Você tem prazer em estar em companhia dos cristãos? Você tem prazer em servir a igreja e lutar pela sua santificação, pela sua edificação? Verso 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Que texto maravilhoso, gente. Meu Deus. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Portanto, há uma diferença brutal entre os cristãos e os não cristãos. O texto claramente ressalta o fato de que nós somos uma sociedade dentro dessa sociedade maior. Que nós estamos politicamente conectados uns aos outros. Ainda ontem eu dizia, num almoço com os presbíteros da minha igreja, nós brasileiros devíamos, ao acordar, por sabermos que somos brasileiros, já deveríamos amanhecer pedindo a Deus perdão. Porque nós fazemos parte disso aí. Nós fazemos parte dessa sociedade, nós somos sócios desse negócio. E tudo que está acontecendo, todo esse mar de miséria, de desigualdade, de opressão, tem a ver com a nossa vida. Nós demos o nosso nome está ali. Agora, dentro dessa unidade política, existe a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a essa igreja nós devemos a mais leal, a mais radical lealdade. Porque fomos reconciliados ambos em um só corpo. Ambos, judeus e gentios, foram unidos. A palavra mesmo de 1 Coríntios capítulo 12 é batizados num único corpo. Num único corpo, uma única sociedade, um corpo cuja cabeça é Jesus Cristo, por intermédio da cruz. Observe que tudo é por intermédio da cruz. Irmãos, não tentem unidade sem a cruz.
sem o Evangelho. Não se trata de pessoas que olharam, sabe, umas para as outras e disseram, nós pensamos igual, sabe, estamos lutando pelas mesmas coisas, o sonho da liberdade, o sonho da democracia, sei lá, o sonho da justiça social. Isso não é fundamento para essa comunhão suficientemente forte para resistir a qualquer pressão. Isso pode servir de fundamento para a solidariedade entre os homens, para as mais belas conjugações de esforços, a fim de que cristãos e não cristãos lutem por uma sociedade mais justa, conforme se diz, fraterna e igualitária, mas fundamento para essa unidade, em que você olha para o outro e diz, membro do meu corpo, não membro da mesma unidade política, membro do meu corpo, do corpo de Cristo. Só a cruz. E, portanto, a cruz gera esse compromisso uns com os outros. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, vai dizer, fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Por que essa unidade? Pai Santo, gente, preste atenção. Por que essa unidade? Porque tratam-se de pessoas que passaram pela mesmíssima experiência. Eu olho para o meu querido Geraldo, ou olho para o Elson, olho para o Idauro, e aí eu percebo um vínculo entre nós que eu não tenho com mais ninguém no planeta. Porque nós três passamos pela mesma experiência psicológica, a mesma experiência espiritual, nós três fomos humilhados pela lei moral de Deus, nós três nos desesperamos pela nossa alma, nós três corremos para Jesus Cristo em busca de redenção, nós três fomos acolhidos por Cristo, nós três fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, nós três temos os mesmos amores, as mesmas paixões, as mesmas esperanças, um só corpo por meio da cruz. E é a pregação do Evangelho que vai gerar essa unidade. Não é a ênfase no amor que é devido um ao outro, é a cruz. É bem verdade que o amor, obviamente, está envolvido nisso tudo, mas esse amor tem que ter um fundamento. E o fundamento é a cruz, por meio da cruz. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz, então, remove a inimizade entre o homem e o seu Criador, e a cruz remove a inimizade entre aqueles que, embora nascidos, criados em contextos completamente diferentes, foram tornados membros do mesmo corpo através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma experiência linda quando a gente viaja para o exterior. Você chega na África, chega na Europa, chega nos Estados Unidos, e de repente você se depara com uma pessoa de uma cultura tão diferente da sua. E se vê unido a ela. É algo impressionante, numa conexão que você não tem com seus amigos de infância que não se converteram. Aí, de repente, eu estou com uma pessoa, ela não gosta de feijão preto, ela não torce para o Botafogo. Sabe? Ela gosta de beisebol, eu nunca entendi beisebol, não sei nada de beisebol. Mas ali estamos nós, com os mesmos sonhos, com as mesmas paixões, com as mesmas lutas, amando o mesmo Salvador. E aí, o verso 18. Ontem, no meu sermão lá na Barra, quando eu cheguei no verso 18, eu falei, daqui eu não passo. Eu olhei no relógio, falei, não tem condição de prosseguir nessa mensagem, passando por alto o verso 18. Porque o verso 18, tem passagens bíblicas que são assim, elas conseguem sintetizar o cristianismo inteiro. São versículos que, se você entender o seu significado, você terá entendido o cristianismo inteiro. E esse é um deles. Porque por ele quem? Por Jesus Cristo. Através do nosso bendito Salvador, nós temos acesso a algo. Ao quê? Por ele, por Jesus Cristo. Você entende que é por ele?
que é por Jesus Cristo, que não é o seu caráter, que não é a oração do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, que não é o dízimo que você dá, que não é as noites que você passa em vigília na igreja, que não são as suas lágrimas, suas fortes emoções, os pobres que você ajuda, você entende que é por Ele. Porque por Ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso. Como descrever a glória do que está sendo falado? Por Jesus Cristo, você tem acesso. Um caminho lhe foi aberto. Através de uma porta agora você pode passar. Por Ele nós temos acesso. Por Ele nós podemos entrar num lugar em que não podíamos botar o pé. Sobre o que o apóstolo Paulo está falando? Olha o que diz o verso 16. Perdão, verso 19. Perdão, verso 18. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai. Gente, aqui está, eu diria, o locus clássicos do ensino bíblico sobre oração. Porque o que essa passagem nos ensina sobre o principal exercício da alma, que é a oração? Ela nos ensina que Jesus Cristo fez algo por nós. E o que Jesus Cristo fez por nós? Ele rasgou o véu. Ele permitiu que gente esquisita como você e eu. E para mim agora, então, eu só não me tornei assim cínico, completo. Eu diria que eu sou como é que eu poderia dizer? Um cristão que entende o drama da pós-modernidade. Me perdoe aqui toda a presunção. Que entende as angústias existencialistas. Porque o que essa gente tem dito, e esse é um dos pontos mais importantes desse discurso, muito presente na visão de mundo marxista, é que quando nós estivermos numa disputa qualquer, que exercitemos a arte da autodesconfiança. Porque nós somos tão viciados em nós mesmos, que o tempo inteiro nós estamos mentindo, pervertendo a verdade. E lutando por aquilo que é do nosso interesse. Eu posso perceber, pela temperatura espiritual da minha igreja, lá no Rio, que os membros da minha igreja estão muito envolvidos com essa crise que o país está vivendo. E percebo um alto nível de indignação com a presidente Dilma. Dia de manifestação de rua, parte da minha igreja vai para a rua. Essas manifestações que houve contra a Dilma, das quais nenhuma eu participei, embora ame manifestação de rua, eu pude ver grande parte da membresia da minha igreja, inclusive levando seus filhos para Copacabana para participar desses protestos. O que eu quero entender, e ainda não entrou na minha cabeça, é como que o mesmo povo que vai para a rua lutar contra a presidente da República, fazer piada com a presidente da República, chamá-la de vaca. Estou falando da presidente da República na qual não votei, cujo governo me desagrada em extremo. Mas eu não consigo ver reflexo positivo para a economia do Brasil e mudança no estado dos miseráveis de você chamar presidente de vaca. Ou de você fazer chacota com o presidente Lula. Não consigo divisar benefício disso para a sociedade brasileira.
Temos que nos basear em fatos, especialmente se nós somos cristãos. Especialmente se nós entendemos o que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos honrar o rei. E a Bíblia diz isso num contexto que Israel estava sob a ditadura romana. Agora, o que eu nunca vou entender, e aqui foi ontem o ponto que eu acho que eu extrapolei na minha pregação. Nunca vou entender uma sociedade que, você percebe, com indignação vai para as ruas protestar contra os equívocos evidentes do governo, mas quando vê um massacre de 19 pessoas, quando vê a chacina da Candelária, a chacina de Vigário Geral, a chacina de Queimados, o massacre de Carandiru, não protesta. Para mim, o foco não é o bem-estar do homem. Sou levado a acreditar que é uma outra coisa que está por trás disso. Que é um mar de gente que odeia mais o partido da presidente da República do que ama o próximo. Porque se amasse o próximo, se o amor pelo próximo fosse a força motriz, o princípio regulador da participação na vida pública do país, essas pessoas lutariam por tudo. Especialmente em situações em que a democracia é frontalmente confrontada. E nesse episódio do massacre de Osasco, impressionante como o clima político do Brasil contaminou a sociedade. Porque como trata-se de uma desgraça que atinge em cheio o PSDB, todo o pessoal da direita mudo. Ninguém nas ruas. Tem uma grande revista em circulação do nosso país que não deu uma nota sobre essa chacina. Nenhuma nota em razão das suas preferências ideológicas. Meu Pai. Voltemos à Bíblia. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. É como os antigos costumavam dizer, oração começa com recolhimento. Oração começa com meditação, começa com reflexão, começa com esse ato de você pensar no que está fazendo. Através de Jesus Cristo, eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso a um ser amável, a um ser doce, a um ser misericordioso, a um ser perdoador, a um ser amoroso. Não é que eu tenho acesso a Deus, eu tenho acesso ao Pai. Por Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Por Ele, ambos temos acesso ao Pai. Por Jesus Cristo, gente. Só por Ele. Não tem como, não pode ser na nossa justiça. Foi daí que eu derivei o ponto, entrei no assunto que não tem ligação direta com o texto, vocês me perdoem por isso. Mas porque é evidente que nós somos mentirosos, é evidente que o egoísmo rege as nossas ações, é evidente que é um equívoco em nós, é evidente que é uma fera dentro de nós, que é alguma coisa dentro de nós que não pode ser provocada. Que se for provocada vai revelar o pior lado da nossa natureza. Esses dias, lendo Santo Agostinho, me deparei com um ponto de vista seu sobre violência, sobre criminalidade, que eu falei, meu Deus, ele pensa igual a mim, eu não sabia disso. Porque Agostinho diz uma das coisas mais importantes que pode dizer sobre os problemas sociais que nós estamos falando do Brasil. Ele diz o seguinte, a meta do homem não é matar. Ninguém mata por matar. Com exceção de uma parcela ínfima da sociedade que sofre de alguma espécie de sociopatia. O homem mata quando vê alguém se interpondo no seu caminho. Alguém que obstaculiza. Quer dizer, a sua busca pela felicidade. Você remove o que serve de bloqueio para os interesses humanos e você não vai ver mais morte. Foi o texto de uma pessoa que eu não concordo, que até debocha da nossa fé,
mas que na semana passada fez circular um texto brilhante na internet, quando ele disse o seguinte: às vezes você se exaspera com o Brasil, Gregório do Vivier, você fica louco com o Brasil, e aí você diz assim: eu vou para fora, eu vou sair do Brasil, não dá mais, eu não posso usar o meu iPhone 6 na rua, eu trabalhei duro para ter meu iPhone 6, eu vou para a Europa. Aí o Gregório do Vivier diz uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte: mas sabe uma coisa, que lá fora, você vai poder abrir o seu computador numa praça, mas vai ter que lavar sua privada. Muito interessante o que ele diz. Quando você vive numa sociedade em que uns têm que lavar a privada de outros, é bem provável que você não possa abrir o seu laptop numa praça. Mas se você vive no modelo de sociedade que ninguém tem que lavar a privada de outra, você não vai conviver com os problemas que convivemos no Brasil. Por que que crianças norueguesas, finlandesas e suecas não estão roubando bicicleta com faca? Porque não precisam. Põe um garoto desse das favelas do Rio de Janeiro para viver numa sociedade mais decente, com uma classe média mais consciente, você não vai ver ele com faca roubando ninguém. Então, é por isso que sem Jesus Cristo não há acesso ao Pai. Nós somos visceralmente egoístas. No meu ministério, em raríssimas ocasiões, eu vi uma pessoa ficar do lado da verdade contra si mesma e, por conta do seu compromisso com a verdade, vencer o vínculo de sangue. Que verdade que resiste a uma amante na vida do pregador? Que verdade que resiste às nossas ligações de sangue? Que verdade resiste o nosso interesse pessoal? Por isso que não há acesso ao Pai sem Jesus Cristo. Nós precisamos de alguém que nos perdoe, de alguém que acolha essa raça de mentirosos, e pelo seu sangue nos purifique, pelo seu Espírito tire o coração mentiroso de pedra e em seu lugar coloque um coração de carne. Por ele temos acesso, por Jesus Cristo, pela sua graça, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, temos acesso ao Pai em um Espírito. Porque é o Espírito que nos dispõe para orar, é o Espírito que nos faz ter saudade de Deus, é o Espírito que nos dá a certeza que a nossa oração vai ser ouvida, é o Espírito que quando nós gememos, conforme diz a Bíblia, com gemido, quando nós oramos com gemidos inexprimíveis, que intercede juntamente conosco, naquelas horas que o sofrimento é tamanho que nós não sabemos o que pedir. Então nós precisamos, olha aqui, olha a trindade inteira está nesse versículo, nós precisamos do sangue de Jesus Cristo, nós precisamos da assistência do Espírito Santo para termos comunhão com o Pai. É o Espírito Santo que nos anima, é o Espírito Santo que nos sustenta, é o Espírito Santo que traz versículos à nossa memória, é o Espírito Santo que aquece o nosso coração, é o Espírito Santo que nos encoraja, nos levando a crer que, por conta da dignidade de Cristo, da glória do seu sacrifício, nós podemos ter acesso a Deus. É o Espírito Santo que nos traz à memória que o Deus que anela ouvir a nossa oração é um Pai de amor. E quem nos chama para a comunhão com Ele é um ser doce, que Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Pai. Por Ele temos acesso ao Pai em um Espírito. Pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela operação do Espírito Santo em nosso coração, e por conta desse Deus que se revela nas Escrituras como Pai e que nos chama para conhecermos esse amor que só Jesus Cristo pôde revelar. Que Deus nos abençoe com sua palavra bendita, que Deus aqueça o nosso coração.